Estamos. Vamos ver. Estamos ao vivo. Então, boa noite, Pastor Besky. Boa noite. Então, a gente está dando boas-vindas aí para o pessoal que está chegando. O pessoal pode ir escrevendo os comentários, aí que a gente vai acompanhando. Né? Vamos dizendo de onde são, de que cidade são, colocando o nome, e aí a gente vai acompanhando. A gente vai esperar uns minutinhos até que o pessoal vai chegando. Então, aqui nós já estamos com a presença do pastor Carlos Miller, lá de Brasília, está nos assistindo. Vamos ver, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, para a gente conversar aí sobre o lançamento do livro que nós organizamos. Então, quem vai chegando já pode comentar de onde está falando e a gente vai iniciar a nossa conversa sobre o livro Pregando o Evangelho, Sermões Contextualizados, do Eduard Hala. Tem muita história, né, na Pastor Besky? Sim. Muita. Tanto da vida dele, né? Uma vida muito cheia de altos e baixos, muito sofrimento e uma vida longa, quase agora 99 anos, né? E ainda vivo. E vamos fazer a votos que a nossa amiga Rosvita, se ela amanhã escuta aqui a live, pode comunicar um pouco para ele, né? Sim. A Mara, pastora Mara, lá de Blumenau, entrou, deseja boa noite. Vamos ver aqui se estamos tendo... O pessoal está dizendo que não está conseguindo ver a live. Vamos ver. O pessoal está dizendo que não está conseguindo. Temos 10 pessoas aí.
A Bruna e o André, lá de Ibirubá, pastores lá na paróquia de Ibirubá, que estão nos assistindo. Então, vamos começar conversando um pouquinho aí sobre o lançamento do nosso livro. Nós damos boas-vindas para o pessoal que está chegando. Então, na conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Pregando o Evangelho, Sermões Contextualizados, do Eduard Haller. Então, a principal pessoa que vai falar aqui é o pastor Beschi. O pastor Beschi, há mais de 50 anos, colabora como pastor na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Ele estudou em Neuendettelsau e depois em Heidelberg, foi pastor em Esteio, Recife, pastor regional lá em Vitória, no Espírito Santo, e depois pastor em Cuiabá, e depois atuou na Faculdade de Teologia em São Leopoldo. Então, também atua agora ajudando aí na parte pastoral e teológica da comunidade congregada pela Ceia do Senhor. Então, nós vamos falar um pouquinho das lembranças aí do pastor Beschi em relação ao Haller. E tentar apresentar o pastor Haller, o pastor Eduard Haller aqui para o Brasil, né? É o primeiro material dele publicado em língua portuguesa, então é um autor inédito em língua portuguesa. O pastor Eduard Haller, ele nasceu em 1922 em Munique, na Alemanha. Ele estudou teologia em Neuendettelsau, Heidelberg e Erlangen. Foi, então, 14 anos professor de Antigo Testamento e Hebraico em Neuendettelsau e 17 anos foi pastor em Toggenburg, na Suíça. Então, atualmente, o pastor Eduard Haller, ele está aposentado e ele reside em St. Gallen, na Suíça. Então, essa é uma rápida, curta biografia do pastor Haller, mas a gente queria conhecer e apresentar o pastor Haller como um biblista e como um pastor, né? Porque ele tem essas duas grandezas aí na vida dele, né? Esses dois grandes... essas duas grandes empreitadas, né? Eu vou projetar aqui uma foto do pastor Haller para as pessoas conhecerem ele. Acho que está dando, conseguimos ver, né? Então, esse é o pastor Eduard Haller. Atualmente, então, ele mora em St. Gallen, na Suíça. Ele está com 98 anos? Vai fazer 99. Vai fazer 99. Então, é uma vida, hein? Então, eu vou começar agora meio que uma entrevista, tá, pastor Beschi? Só para a gente situar um pouquinho, às vezes a gente está aqui no Brasil, a gente está acostumado com a geografia do Brasil, né? Assim, muita gente que passa e estuda teologia lá em São Leopoldo acaba tendo a oportunidade, né, de fazer um intercâmbio
como eu tive de fazer um intercâmbio lá em Neuendettelsau, então poder conhecer. Mas o pessoal assim que desconhece ou não sabe muito bem assim da geografia da Alemanha, então a gente trouxe aqui só para a gente situar um pouquinho onde fica esse lugarzinho, que ele é bem pequeno, né? Fica na Baviera, em Franken, né? Então ali onde está esse ponto vermelho, né? Então aqui nós temos, vocês acredito que dá para ver aí mais ou menos onde fica aqui em vermelho, né? Neuendettelsau. Então é um lugar para os padrões alemães, é um lugarzinho pequeno, considerado um povoado, mas é um lugar cheio de histórias, né, e com boas lembranças, né, Pastor Bessa? Sim. Então, eu queria perguntar assim, isso a gente está falando de coisas lá do século XX, né? Como que era Neuendettelsau naquela época? Assim, Eu posso só falar da minha época, quando eu vivi em Neuendettelsau, né? Justamente vivendo nestes seminário Evangelho Luterano para diáspora e missão, de 55 a 62. E nesse foi um lugar pulsante, né? Por exemplo, se a gente foi na igreja, numa certa igreja, lá tem duas igrejas principais, uma da Diakonissenanstalt, a Casa Matriz de Diaconisas, a outra da vila, da própria vila. Se a gente entrou nesta igreja da Casa Matriz, a gente tinha de aparecer 20 minutos antes para conseguir um lugar, onde mais ou menos 1.000 pessoas entram. Hoje já é, lamentavelmente, bem diferente. Neuendettelsau foi fundado foi uma velha cidadezinha, e no século XIX, então, Wilhelm Löhe foi pastor lá durante anos e fundou um retiro para pessoas excepcionais e uma casa matriz de diaconisas e, finalmente, um cooperador dele fundou o seminário onde eu, então, estudei. Mais ou menos 150 pessoas formadas lá entraram aqui no Brasil e ajudaram aqui no Brasil. O interessante em Neuendettelsau é diaconia, missão e teologia juntos. E o homem que tinha esta concepção de viver esta interligação entre as partes da reflexão da fé e da vivência da fé foi Georg Merz, que foi um amigo de Karl Barth, e este Georg Merz, então, fundou a Augustana, significa uma escola superior de teologia da igreja, onde justamente estes três aspectos foram bem focalizados: missão, diaconia e estudo de teologia. E como é que era o dia a dia, assim, morar num seminário? Nós vivemos numa época ainda mais ou menos rígido, né, nessa época, né? 1995. Naquela época foi bastante rígido, com uma ordem de cada dia, de manhã cedo, e época de reflexão vespertina,
matutina, aliás, e depois estudo em forma de grupos mais ou menos pequenos, né? Então, a gente aprendeu todas as línguas e estudou em grupo pequeno, no máximo 20 pessoas em sala de aula, né? E tinha possibilidade de também, mais tarde, ouvir e assistir, discutir com professores da Augustana Hochschule, né? Da Escola Superior da Igreja, fundada por Merz. E este intercâmbio, acho que foi muito frutífero para nós todos. Uhum. E como que o senhor conheceu o pastor Eduardo Hala? O Hala chegou no mesmo ano em que eu entrei lá, em 1955, e, aliás, ele foi sucessor do hebraico de um pastor que trabalhou anos em Laranja da Terra, do Langholf, velho Langholf, que foi um gênio em línguas. E então este faleceu, então eles chamaram o Haller para ser professor de hebraico e do Antigo Testamento. Mas eu comecei com o curso básico, porque eu não tinha uma formação humanística, então a gente tinha primeiro que estudar latim, etc. Então eu só conheci o Haller pessoalmente em sala de aula a partir de outubro de 57, onde a gente então começou a tratar com ele em grego. E ele nos ensinou o grego. Até hoje, o que eu sei de grego, sei dele. E um ano depois, então, um ano inteiro hebraico, que eu também sei muita coisa, mas lamentavelmente esqueci muita coisa já. Mas o importante é saber que nós trabalhamos, por exemplo, em grego, nós fomos 6 ou 7. E, naturalmente, aí houve possibilidade de se aprofundar bem nas matérias. Então faziam grupos pequenos. Exato. E bastante rígido, focado, e aí aprendiam bem. Eu espero, né? Eu espero que a gente aprendeu bem, né? Mas isto aí Jesus vai saber, mas de claro que a gente aproveitou, né? A gente aproveitou e deixou. Eu sou grato a Haller e aos outros que ajudaram muito a percepção da teologia, né? Sim. E como que eram as aulas assim do pastor Hala? Muito no sentido tradicional, né? Por exemplo, em hebraico, ele nos ditou uma gramática que ele elaborou. Ele, sendo aluno direto de Gerhard von Rad, sabia muito bem o hebraico, então ele nos ditou para entendermos o hebraico. Durante um ano, 5 dias por semana, nós tínhamos uma aula de hebraico durante um ano. Então, até pessoas meio difíceis como eu, para línguas, consegui aprender, pelo menos na última semana, mais ou menos, antes do hebraico, eu entendi mais ou menos o que é hebraico. Fala de céu, só se fala hebraico. Então, eu sempre me consultei, pensando já que eu vou entrar no céu só pela graça. Então, também pela graça, eu vou lá, então, aprender a língua celestial, né? Mas a gente tem que também imaginar, né? Hoje em dia, para dar uma aula de hebraico, é com projetor, é com quadro, fácil para escrever, fácil para. Naquele tempo não tinha essas coisas, né? A única coisa que na época foi moderno foram os idiotas. Não sei se, como nós chamamos, significa aqueles papelzinhos
onde num lado tinha escrito o termo em hebraico e no outro lado em alemão. Então a gente podia levar um pedacinho, um montezinho desses papelzinhos para qualquer lugar, no trem ou viajando, falando, e a gente podia então assim repetir as palavras. Daí eu sei muito, eu tenho inclusive uma parte ainda destes papelzinhos. E imaginando assim, né? Nós temos hoje um contexto tão fácil, né, para estudar teologia, porque a gente tem muito material, muito acesso, e parece que hoje talvez a gente estuda menos do que se estudava antigamente, né? Eu acho que a gente também deve ser sóbrio, né? Nós fomos, a nossa vivência foi estudar. E nós fomos lá praticamente num seminário, nos primeiros anos bastante rígido, depois com os anos afrouxou um pouco, né? Mas com muita concentração e com muita ajuda mútua. Por exemplo, alguém que estava mais fraco ajudou um outro que não tinha essa capacidade, né? Que tinha a capacidade de aprender mais rápido, então ele comunicou isso. Houve muita cooperação nesse sentido também. E nós temos na teologia como eu sou do Antigo Testamento, né? A gente tem na teologia do Antigo Testamento o Gerhard von Rath, que é o que escreveu em português, é um volume, essa edição nova, né? Do Teologia do Antigo Testamento, né? Da volume 1 e 2. E o Gerhard von Rath, ele é considerado, na opinião assim geral entre os biblistas, o melhor biblista do Antigo Testamento, né, do século XX, e talvez vai continuar sendo durante o século XXI também, né? E às vezes a gente fala na teologia do Antigo Testamento que às vezes a gente tem que voltar a ler Gerhard von Rath, de tão importante que ele é, né? Apesar de ter muita coisa dele traduzida, tem alguns escritos ali do final da vida dele que ainda não foram traduzidos, mas tem só em alemão e inglês. Mas é interessante a gente falar um pouquinho dessa relação do Haller, professor, né, de Antigo Testamento, com o Gerhard von Rath, que é um grandioso, né, professor de Antigo Testamento. E nessa teologia, que é um marco, né, na história aí do Antigo Testamento, o próprio Gerhard von Rath cita o pastor Haller. Como que era essa relação deles? O que o senhor sabe disso? Aí eu sei um pouco, né? Pode contar tudo, viu? Não pode contar tudo. Eu acho não precisa esconder nada. É muito difícil, eu acho que inclusive para minha geração já, e principalmente para alguém de fora, entender a situação em que eles se encontraram, né? Ambos estiveram na guerra, Gerhard von Rath mais velho, mais ou menos 20 anos mais velho, mas Haller também participou da guerra, né? Com muito sofrimento, uma baita história. E lá, então, ele foi para Heidelberg e lá se encontraram. Eu sei do Haller que ele estava sendo muito... Os professores foram provavelmente um pouco à cata dele, porque ele foi meio conhecido por diversas coisas. O Haller, por exemplo, publicou cartas ou poemas que relatam o que significa ser
prisioneiro de guerra. E aqui tem um detalhe muito interessante, né? Ele encontrou, deste jeito, o filho do Theodor Heckel, que foi um grande adversário de Bonhoeffer, e eles fizeram amizade, e o Haller, então, lá no Egito, eles foram num campo de prisioneiros de guerra, lá o Haller também publicou poemas, e estes foram mandados para a Alemanha, onde, então, o Heckel, pai, tinha uma função de cura de alma para prisioneiros de guerra. E assim, então, ele disse, eu sei que o Heckel pecou bastante em relação ao Bonhoeffer, mas o que ele fez a nós, prisioneiros de guerra, só Deus sabe. Nunca vou esquecer isso. Haller muitas vezes disse. E, mas, então, voltando da guerra, ele então conseguiu um dinheirinho lá do bispo da Baviera e podia então estudar. Ele se converteu durante esta época na prisão de guerra do catolicismo para a igreja evangélica e tinha inclusive contato com um homem que também nós chegamos a conhecer mais tarde, que se chamou, sempre se apresentou como Peão do Oriente Médio. Significa, foi um homem que coordenou todos os cursos de teologia preparatória nestes campos de prisioneiros de guerra no Egito e na Palestina. E então, depois disso, Haller chegou na Alemanha, recebeu uma bolsinha e foi, então, estudar em Heidelberg. Lá, ele, então, já meio aparentemente conhecido por um ou outro dos professores, primeiro foi muito ligado ao Peter Brunner. Peter Brunner foi um grande liturgista, inclusive aqui tem certa influência sobre a atual liturgia da ISLB, e ele queria o Haller para si, mas o Haller então me disse, um dia nós não nos entendemos mais direito, então eu optei por Gerhard von Rad. E aí houve uma amizade, primeiro aluno, né, e depois amizade e cooperação, né, no sentido de não só na cooperação da teologia, mas também, isso você também já talvez pode mencionar ainda, que nos últimos anos foi publicado um resumo da teologia de von Rad, só da parte dos profetas. E aí Haller não só ajudou na formulação, mas também na percepção teológica. Então, diz lá, nesta edição destes profetas, com colaboração de Eduard Haller. Então, o Gerhard von Rad, ele escreve no prefácio da primeira edição da teologia do Antigo Testamento, né? Ele cita duas pessoas, entre elas o Eduard Haller, de Neuendettelsau, que aceitou a árdua incumbência de reler todo o manuscrito e rever todas as correções. Eu acho bem interessante, né, porque a relação da confiança aí, né, porque o Gerhard von Rad está entregando a maior obra teológica do século XX, né, não tem outra melhor, né? Porque eu só estou puxando tudo para o Antigo Testamento, tá? Todo mundo que está assistindo tem que ler esse livro. E acho que é interessante essa relação, né? De que ele confiou essa obra para o Haller fazer toda a correção e dar também contribuições, né? Sim. Isso é para qualquer um, né? O Haller disse uma vez para nós, ele explicou que existe entre certos teólogos uma irmandade espiritual e de reflexão. E ele
puxou assim uma ligação entre Gunkel e Begerich, por exemplo. Eu, então, acho que realmente entre o que Gerhard von Rad escreve, eu não li muito, tudo, mas boa parte dele. Aliás, assisti também a aula de Gerhard von Rad, mas isso não vem ao caso. Com aquilo que o Haller diz, e realmente eles têm uma simbiose aqui. É uma relação... E ele sempre insistia, eu dou graças ao Deus por Gerhard von Rad. É uma obra, então, que o Haller colaborou, né? Podemos dizer assim, né? E eu fiquei bem surpreso, Pastor Bessi, quando eu fiz essa pesquisa muito na internet, em sites no site da Biblioteca Nacional Alemã, com a relação dos livros que o próprio Haller publicou ao longo da sua vida. Além de artigos que eu não consegui relacionar todos, então eu coloquei algumas coisas assim principais, mas eu me surpreendi com o número, né? Pelo tempo ali de atuação dele, né, como professor e pastor, eu acho que é um número expressivo, né? E a gente queria, então, colocar projetar, assim, alguns desses livros para a gente ir conversando. Eu vou projetar aqui, então. Esse primeiro livro que ele publicou com Die Großen und die kleinen Hände. Um pouco mais para trás. Pois é, este livro, cada um tem aqui as suas preferências, né? Eu acho este um dos melhores no bom sentido, né? Do Tobias Reiner. Isto não é nome dele, mas ele não publicou isso sob sobrenome, mas sob pseudônimo, né? E publicou, então, com um nome do filho dele, Reiner. Reiner é o filho mais velho, o que necessitando de cuidados especiais. E este livro ele escreveu abordando toda a problemática que pais enfrentam com filhos deste gênero. E escreve isso para um colega pastor. E daí surgiu este livro, muito profundo, e eu me surpreendi. Um aluno dele, que trabalhou mais tarde como professor universitário em Hildesheim, sobre esta parte de assistência aos pais de filhos com esta dificuldade, ele cita o Haller como um livro excepcional para ajudar os pais. Como que ficaria a tradução do título? O título seria, textualmente, as mãos grandes do pai, né? E os mãos pequenos do filho, né? No sentido, né? Para Haller, isto foi uma grande dificuldade no início, que ele tinha um filho com este problema e depois ainda o segundo filho, uma moça, também tem estes problemas. Inclusive a filha, a situação é mais pesada, enquanto o filho agora, aparentemente, este Reiner, né, consegue se defender sozinho, né? Já aposentado também. Né? E esse próximo aqui? Wage dein Herz. Dein Herz.
Coloca seu coração à disposição de Deus. Né? Isto a maioria de nós achou melhor, né? Mas eu não sei. Né? Aqui tem muita reflexão do Haller para dias do ano eclesiástico, né? Festas eclesiásticas. Inclusive, conta histórias do Brasil que ele ouviu do Grotke, porque o Grotke também, na mesma época, trabalhou num seminário em Orientação. Esse próximo aqui, Pois é. Heil und Friede unter dem Kreuz. Como que fica a tradução disso? Salvação. O título principal é Salvação e Paz sob a cruz, aplicado na interpretação das bem-aventuranças. Esse livro é um pouco mais exegético, então? Ou Como? é um pouco mais voltado para a exegese? Como que é? Mas isto é justamente né? Em Haller a gente pode notar duas coisas. Ele fez trabalhos exegéticos do Antigo Testamento e escreveu textos pastorais mais embasados em textos bíblicos, mas com forte focagem pastoral. E este livro, as mãos grandes e pequenas, e esta aqui, Introdução aos Bem-aventuranças, falam do texto original, falam da mensagem original da Bíblia, mas trazem isso num revestimento pastoral muito animador. Né? O próximo aqui é... Esse aqui foi sobre o... Isso é um livrinho, né? Bem pequeno, né? Sim. Theologische Existenz heute. Christus und... sim, pois é. Este é um livro, pois é. Este é um livro exegético, né? Um livro exegético sobre a história de do profeta Micha ben Nimla, né? Da luta entre os pseudo-profetas, muito atual, a situação atual do Brasil, e a massa que aplaudem um rei e uma voz que diz: você vai morrer. Uma voz isolada. Micha ben Nimla, eu acho que é formidável este livro. Né? Surgiu na época quando começou a luta pela apartheid na África do Sul. É dessa época, então. Sim, sim. Ele chama a atenção, a grande dificuldade, como a igreja, a nova igreja, como se chamava na época, as igrejas novas, igrejas do terceiro mundo, como eles se comportam perante o nacionalismo. Né? Então, é uma teologia que está muito ligada com o contexto político que estava acontecendo na época, né? Na época, exatamente. Então, o próximo livro já tem outras edições, né? Que foi sobre o profeta Jonas. Sim. Aqui é isto, o Haller é considerado entendido em Jonas, né? E ele faz uma abordagem do profeta do livro de Jonas, né? Onde ele, então, também diz bem claro, a igreja, simbolizado em Jonas, não quer ser misericordioso com pessoas penitentes, como o Jonas foi. Né? Jonas
não queria ficar só com o juízo sobre Nínive e não queria que os habitantes daquela cidade se convertessem. Né? Mas isso você, como antigo biblista, sabe melhor. Mas, então, Haller diz, a igreja não deve cuidar para não julgar os outros e também contar que Deus pode mudar da sua decisão. Deus é capaz de mudar seus desígnios. Ele pode dizer, eu vou destruir Nínive, no caso do Jonas. E depois, quando Deus viu que eles fizeram penitência, ele diz, não, eu vou salvá-los. Porque Jonas, então, como piedoso, não podia acompanhar. Uhum. E esse outro aqui ele fez em colaboração com uma outra pessoa, né? Que eu não conheço. Estes são livros onde, então, aparece o seu aspecto pastoral. Ele é muito em favor de oração, hinos eclesiásticos, da tradição. Ele foi muito ligado à Thésée, a mulher dele, suíça, foi irmã de um dos príncipes, um dos primeiros irmãos de Thésée, em Thésée, né, na França. Então, aí houve também uma baita cooperação entre Haller e Thésée, que reforçou a sua veia pastoral. Esse é um livrinho de orações, né? Sim. Mais voltado para crianças, né? Então, Exato. Esse aqui também está voltado mais para a questão pastoral, né? Pastoral, como nós devemos trabalhar com pastores visando a escatologia. Né? Então também são cadernos menores, né? Fáceis de... Isto é uma série muito importante, né? Teologia Existenz Heute, que foi criado na época da Igreja Confessante e depois da guerra, então, aumentou. Haller publicou lá diversos textos, inclusive o seu texto sobre Michael Himmler, e este aqui apareceu nesta série. Aqui nós temos o texto, então, que o Haller escreveu na Festschrift, que o Hans Walter Wolff organizou quando o Gerhard von Rad fez 70 anos, né? Então, aqui nós temos Märchen und Zeugnis. Então, Isto eu não conheço, porque foi justamente quando eu já estive no Brasil e não tinha tanto contato com ele naquela época. Agora, isto é considerado uma das melhores, porque, inclusive, Haller define o que é lenda, o que é expressão de sabedoria, o que é lenda, etc. Ele define isso e explica isso quase poeticamente. O Märchen é uma história, um conto de fadas, não? Não é? Mais ou menos isso. Mas esse livro aí foi lançado justamente no ano que o von Rad faleceu, né? 71. Sim, pois é, Gerhard von Rad faleceu logo em seguida, eu acho. 70 anos, né? Sim. Então aqui tem esse livro até eu me surpreendi quando eu pesquisei sobre ele. Eu não encontrei ele nas bibliotecas assim que a gente tem acesso, mas ele é um livro com mais de 600 páginas, então é uma coleção assim de vários pesquisadores da época ali. Na época, muito bom, né, do Hans Walter Wolff, né?
Esse aqui também agora é mais voltado para a questão do sacramento. Esse eu não encontrei a capa, né? Este é um livro onde ele defende um pouco mais a questão da abordagem reformada da ceia. Eu acho que a gente tem que ir traduzindo, né? Às vezes tem Sim, pessoas. ele diz ceia do Senhor, Santa Ceia, Eucaristia, né? Uma reflexão como cristãos podem Como nós podemos encontrar Cristo no sacramento. nos sacramentos. E isto é um aspecto um pouco reformado, eu diria, mas isso é uma outra questão agora. Né? Sim. Isso já foi lá na década de 80, né? Sim, sim. Quando ele foi pastor em Toggenburg, né? Um cantão da Suíça. Né? Esse outro já foi em 81. Sim. Esse eu também não encontrei. Isto é uma reedição deste outro sobre as bem-aventuranças. Né? Ele escreveu isso de novo. Né? Teve uma terceira A partir edição. deste ano, mais ou menos, 80, 81, 5, ele se desgostou demais com a igreja reformada lá da área. Né? Uhum. E esse aqui ele colaborou, Sim, né? sim. Esse aqui é o do Gerhard von Rad. Sim. Isso é um trabalho mais científico, né? E, onde diz que Mitwirkung von Halle, né? Então é um colaborador, né? Trabalho. Sim, sim, sim. Como que fica a tradução desse título? A mensagem dos profetas. A mensagem, né? Teve quatro edições, né? Até Sim. 81. Isto é baseado naquilo que diz na teologia de Gerhard von Rad sobre os profetas, né? O Gerhard von Rad, ele na época final da vida dele, ele fala também da sabedoria, né? Então ele se volta ali, né, como um complemento para a teologia, né? Certo. Esse aqui já é em 2002. Sim. Aqui Isso já é tudo. estamos... Sim. Estas são reflexões de uma a duas páginas, né, sobre diversos textos bíblicos e atualizando, né, e sempre levando em consideração versículos bíblicos, reflexão, experiência da vida, né, e hinos do inário. Mas eu queria antes da gente ir para mais esses livros aí do ano 2000, para a gente falar um pouquinho do pastor Hala como pastor de comunidade lá em Toggenburg, na Suíça. O que o senhor sabe dele? Como foi a atuação dele? Lá ele foi, acho que 14 anos, uma coisa assim. E lá ele tinha principalmente a função de ensino confirmatório e pregação, né? Lá ele foi 17 anos. Como? 17 anos. 17 anos, então. 14 professor na Indatotal. Então, lá, então, uma parte das prédicas que ele fez lá, nós temos no livro que aqui traduzimos e publicamos. Né? Aí a gente viu mais ou menos o jeito dele, né? Com muito tempo, podia refletir e podia conversar com as pessoas, pode ouvir as pessoas. O Hala tem um jeito de ouvir as pessoas e refletir
ele, o texto original, e tentando, então, transmitir o texto original para a comunidade. Então, ele fez um trabalho, vamos dizer assim, do biblista, Sim. mas também do pregador que contextualizou essas pregações lá naquela comunidade, né? Biboca, né? Realmente Biboca, né? Eu estive uma vez lá, neste lugar. É um morro, né? E ele Ah, tinha... mas é Suíça, né? Sim, sim. Lá quase tudo é bonito, né? Sim. Pois é. Parece, né? Mas eu não... Lá, né? Mas o que ele escreve, né? Ele também passou lá por maus momentos. Não na comunidade, mas com pessoas que ele achou que não são qualificados para liderar uma igreja, né? Então, lá ele colocou em prática tudo que ele vivenciou no estudo e ensinando, né, teologia. Exatamente, exatamente. E o que chama a atenção, assim, lendo as prédicas dele, é que ele está muito antenado também com o que está acontecendo ao redor, né? Sim, sim. As notícias, em tudo, assim, né? Isto se pode, né? Quando se tem uma só comunidade, né? E tem tempo e reflexão e tem força de concentração e uma piedade no bom sentido, né? E isto ele exercita lá, né? Vamos dar uma olhadinha mais alguns livros aqui Então, esse aqui foi lançado, a gente já falou, né, em Sim. 2002. Como fica a tradução? Só para a gente... Se admirar sobre Deus. Reflexões ou não, estímulos bíblicos para a vida eterna. Isto é típico, formulação típica, né? A Bíblia, Bem, reflexão textual, né, no sentido do contexto bíblico, atualização e experiência no futuro, né? Vamos entrar no céu, como diz. No céu, vamos falar hebraico, né? esse aqui já é um livro um pouco Pois é, isto diferente, né? Foi tem feito em colaboração ali com o Heinrich um outro, Hermann. como Já foi em 2007, né? Isso já é uma pois outra fase da vida, né, dele. ele perdeu a esposa dele. E aí ele escreveu estas reflexões, que ajudou muita gente, inclusive entre os seus alunos. Como fica a tradução disso? Consolo, Carregar, pesar, carregando pesar e sofrimento, consolando outros, né? isso já foi em 2007, né? Sim. Ali, publicado ali pela Freimund Verlag, que é em Neue Total, né? Então ele Exato. manteve bastante relação ali, né? Sim, sim. Esse aqui já é 2009. Pois é, isto são todos livros, a título aqui muito interessante, A Palavra Confiada a Nós, né? Então, isso já o subtítulo fica... O título diz A Palavra Confiada a Nós, uma tentativa
De ouvir a vozes voz bíblica. bíblicas. Né? Ele não quer ouvir Deus e todo mundo, ele quer ouvir a Bíblia. Né? Isto é típico, a formulação dele. Né? Vamos ouvir a Bíblia. Né? Esse aqui já é 2010. Sim, mais uma vez sobre bem-aventuranças, né? Esses são livrinhos pequenos, né? Esses sim, livros de bolso, né? Sim, pois é, exatamente. De novo, ele volta à questão das bem-aventuranças, né? Exato. Esse aqui é 2012, ele também é um livrinho pequeno, ele se volta para o Salmo. O Salmo 1. Salmo 1, pois é. Isto são todas reflexões bíblicas, né? Histórias vivenciais e aplicações para uma vida vendo que a nossa vida não vai ter um fim. É interessante que meio que as publicações dele estão sempre relacionadas com o contexto, com a vida dele, e ele tenta explicar de um jeito muito fácil e bem compreensível, né? Então isso eu acho que é bem legal. Esse aqui é 2014. Sim. A Estrela da Manhã, é isso? Sim. Também são reflexões. 16 pequenas luzes bíblicas, mais ou menos isso? Sim. Foi em 2014, né? Isso já... Certo. E esse livrinho aqui é muito bom, viu? Esse é sobre o profeta Elias, de 2015. Aqui ele diz a igreja é de Baal e não de Elias, né? Em tese. Né? É um livro muito violento. Assim, quem o conhece se admira. Né? Ele diz Elias seria hoje intragável na igreja. Isso é a tese dele. Né? Como ficaria a tradução do título? Então, Elias, Baal ou Javé? Elias, Baal ou Javé. O profeta Elias e a discernimento dos espíritos. Hoje. O Elias atacaria o Zeitgeist de hoje. A igreja. Diz ele. O espírito do tempo, né? Sim. Então, esse acho que foi um dos, talvez, última publicação que a gente teve acesso, né, do Haller em alemão. Sim. E agora ele publica, aliás, ele escreve às vezes, né, manda para um colega da gente, aluno dele também, reflexões de uma lauda e manda para nós. Né? Sempre neste estilo. Texto bíblico, baseado em termos grego ou hebraico, e assim abrindo o texto, e depois um texto para um exemplo da vida e finalizando a oração com um versículo bíblico ou com uma estrofe do Inário. Então, só para a gente situar um pouquinho onde o Haller estava, né? Toggenburg fica na Suíça, pertinho ali da Alemanha, né? Não é muito, sim. muito longe, né? Nesse pontinho vermelho.
Então, aqui nós temos onde ficava onde fica, né, Toggenburg. E St. Gallen é logo ali perto, né, um pouquinho para cima. Mas, aqui. mas um outro cantão, né, se diz na Suíça. Que é traduzido por São Galo, né, St. Gallen. Sim. Então, ali ele está hoje ali numa casa para idosos, né? Exato. Já está com... então, aí 98 anos, né? Sim. Mas o Hala professor, nós temos o Hala, então, como professor, né? Nós temos o Hala como pastor e nós temos o Hala agora como pastor e professor aposentado. Mas ele não para, né? Não para. Impressionante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também pode destacar, né? A produção teológica dele e pastoral também, né? Sim, sim. Tem uma história que ele pegava um ônibus lá em St. Gallen e ia pro centro da cidade, né? Já aposentado, né? Como é que era essa história? O senhor me contou uma vez. Eu não sei a que você se refere, mas existem N exemplos de abordagens pastorais. Por exemplo, sentado num trem, ele foi perguntado, isso é muito difícil traduzir para português, wie spät ist es? Qual é a hora? Então o Hala responde assim: não, o senhor deve me perguntar quão cedo é. Wie früh ist es? Porque ele vê a vinda de Jesus. Né? Coisas assim, existem N exemplos. Né? Onde a gente nota que a vivência, o contato com as pessoas e o testemunho espontâneo, assim. Mas então, a gente foi recebendo, o senhor foi recebendo aí ao longo dos anos e sempre foi repassando, né, para algumas pessoas essas pregações, né, que o Hala pregou, né, de fato, veio com toda essa carga teológica, pastoral, e de fato ele pregou isso, né, nessa comunidade lá em Toggenburg. E agora os colaboradores aí dele, né, ao longo dos anos foram trocando esses textos, né, e a gente chegou a um momento que a gente disse, vamos reunir eles e vamos publicar eles, né. E a gente, então, preparou, que é o objetivo dessa live hoje, é falar desse livro, né, já estamos... falamos bastante aí do Hala, contamos aí a vida dele, né? E nós preparamos, então, essas prédicas. Elas foram traduzidas, e eu acredito que isso foi um trabalho muito árduo, né? Foram traduzidas pelo Hugo Solano Westphal, que deve ter sido um grande desafio, né? Porque apesar do Hala ter uma linguagem simples, é bem elaborado, né? É bem poético e eu acho que isso deve ter dado bastante trabalho para traduzir, né? Então, o Hugo Solano Westphal fez essa tradução para nós e nós procuramos, então, uma editora. Encontramos a editora Saber Criativo, aqui de Campinas, aqui em São Paulo, e eles gostaram da ideia, né? É uma editora mais ou menos nova aí no mercado, e eles, então,
toparam publicar esse livro. Eles fizeram todo o trabalho. Então, nós vamos apresentar aqui o livro, então, Pregando o Evangelho, Sermões Contextualizados, então, de autoria do Eduardo Hala. Então, o pastor Besk e eu fizemos a organização. Toda a capa, todo o resto ficou a cargo, então, da editora Saber Criativo. Então, é um livro muito bom. Primeiro, a questão do material, né? Ele ficou fantástico. Uma capa bonita, um papel bonito, um papel agradável, né, de ler. A letra ficou grande, acho que ele ficou assim num formato muito bom. E ele então conta com 32 prédicas do pastor Hala. E a minha pergunta agora, bem difícil, pastor Besk. Como que a gente pode usar essas prédicas aqui no Brasil? Como nós podemos aprender com Hala e usar aqui no Brasil? A minha sugestão à comunidade congregada pela ceia do Senhor de tentar uma publicação destas é a experiência que, via de regra, as prédicas que a gente ouve, e eu aqui em São Leopoldo tenho um certo privilégio de ouvir diversos pastores, e também nas minhas andanças, quando a gente podia ainda andar mais pelo Brasil, ouvindo prédicas lá e cá, a gente fica triste sobre as pessoas leem um texto bíblico e depois fazem as suas reflexões. Eles não fazem aquilo que Gerhard von Rad sugere, com um ouvido ouvir o texto bíblico, a sua história, na sua mensagem original, na língua original, na história original, e com outro ouvido ouvir a época. Aqui, via de regra, as prédicas não são bíblicas. Pois o subtítulo deveria ser mais exato, em contexto bíblico, significa os textos começam com a reflexão bíblica, como texto bíblico sendo raiz da reflexão, e depois parte para uma aplicação. Então, nesse sentido, as prédicas de Hala devem ser revisitadas e devem ser refletidas e aproveitadas, porque eles chamam a atenção para detalhes, porque ele entra no texto e surpreende a gente com certas abordagens. O pastor Hércules Kell, lá do bairro Garcia, em Blumenau, ele escreve assim: as prédicas traduzidas são muito profundas e são uma boa contribuição para pregar a Cristo. Uma pessoa que comprou o livro me disse: esse prega Jesus Cristo. Então, a gente já está vendo assim que pessoas que estão lendo estão gostando desse livro, né? No link aqui abaixo da descrição da live, aqui vocês encontram o link para editora, onde é possível adquirir o livro, e abaixo tem um outro, onde tem uma prova de leitura. Se vocês clicam ali, vai abrir um PDF com o índice e a primeira prédica. Então, dá para ter uma ideia, né, do que tem nesse livro. Mas é interessante, não sei
se a gente pode falar que o tradutor também escreveu um trecho, né, que eu achei muito interessante, que eu posso tomar liberdade de ler esse trecho? Que o pastor Hugo Westphal escreveu? Eu acho que deve. É interessante essa. É um trecho um pouco mais longo, mas então palavras então do tradutor do Hugo Westphal. Abre aspas. Que espetáculo o conteúdo dessas prédicas. Teologia, conhecimentos bíblicos. Que profundidade, que seriedade em relação às escrituras. Que fidelidade para com elas. Esta obra precisa ser publicada. Vale mais do que dezenas de aulas de homilética. Deveria ser livro de cabeceira para quem assume o ministério pastoral na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E digo mais, a antepenúltima prédica, aquela sobre 2 Coríntios 5, 18 ao 21, intitulada Reconciliação, deveria estar na parede de qualquer escritório pastoral e também na sacristia de cada igreja da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E não faria nada mal se estivesse junto à porta principal dos nossos centros de formação teológica. Fecha aspas. Então, acho que ele disse tudo e mais um pouco aí, né? Com essas palavras, né? De fato, são prédicas. Eu fiz uma leitura no começo lá, assim, com mais olhos de correção, de detalhes, de equívocos, né, que a gente acaba cometendo. Mas agora eu estou fazendo uma leitura sistemática, assim, dessas prédicas e aprendendo, né? E o que para mim, assim, fica claro, né? Estando nesse contexto, assim, de comunidade, ele tem começo, meio e fim. Ele leva a gente do ponto A para o ponto B. Isso, para mim, ficou claro, assim, em todas as pregações. E essa questão aí também de ele conseguir manter a gente... não é uma pregação desfocada da realidade bíblica e nem da realidade atual. Eu acho que isso é uma coisa interessante nele, que ele consegue. E ele traz também, assim, umas pitadas, assim, digamos, de citações de autores, né, assim, que colaboram muito. Parece que... Claro, Hala é sem dúvida aí uma pessoa extremamente letrada, deve ter lido muito, mas ele traz de outras áreas, traz gente da filosofia, traz até coisas dos jornais, né, em alguns momentos. Eu acho que isso é algo bom nele. E ele me despertou, assim, em algumas prédicas, aquela vontade, assim, e agora, o que vai acontecer? Para onde ele vai levar essa interpretação, né? Eu gostei muito daquela pregação lá sobre a cura do servo do centurião. Eu acho que aquela interpretação dele, assim, foi... para mim, foi algo fantástico, né? E o que é importante, eu acho que para ele aí, eu também estou falando demais, mas é a questão, ele é muito cristocêntrico, né? Eu não sei como ele prega o texto bíblico olhando para a nossa realidade, mas
ele não foge de falar de Cristo, né? Isso eu acho que é importante, assim, nele, né? Isso seria bom, né? Destacar, né? Então, são algumas coisas, assim, que eu vejo. E, naturalmente, né? É um cara que entende de grego e hebraico. Isso para mim, ficou bem evidente, né? Eu não sei, o senhor teria alguma coisa para falar das pregações em si? Eu acho isso. Importante seria realmente ouvir pessoas que usam estas prédicas na sua pregação dominical, né? E por isso é bom ouvir a eles, né? Ouvir a eles a respeito deste livro, né? Eu só posso concordar com aquilo que você diz, né? Falta entre nós o testemunho cristológico, falta a reflexão bíblica, falta o conhecimento bíblico, né? Um colega me escreveu o livro mais desconhecido na ISLB é a Bíblia. O Haller ajuda a redescobrir a Bíblia, né? Então, eu acho que é interessante porque ler essas prédicas do Haller, porque a interpretação bíblica ela é muito necessária, não só pessoalmente, mas para a igreja, para a edificação. Principalmente quando está surgindo assim coisas nas interpretações bíblicas assim meio doentias, né? Retira-se textos, né, do contexto deles e aplica ao contexto imediato aqui, muito rápido, não se trabalha nada exegeticamente, não. Então, eu acho que nesse sentido também o Haller ajuda a colocar o jeito que a gente faz exegese também, né, um pouco mais com os pés no chão, né? Então, nesse sentido, essas pregações ajudam muito, né? O livro também, ele não quer ser um manual, né, de como pregar, mas ele quer, a gente quer com a publicação desse livro que as pessoas se inspirem, né, a buscar esse labor teológico, né, que a gente precisa fazer todo dia, né? Quem atua, né, em igrejas, né? Então, nosso livro está oficialmente lançado aí pela editora Saber Criativo. Temos várias pessoas, quem quiser adquirir esse livro, né, nós temos alguns exemplares aqui em São Paulo comigo, lá em São Leopoldo com o pastor Beschi, com a pastora Mara e com o pastor Hércules lá em Blumenau. Então, a gente agradece aí a participação de quem assistiu, né, e fazemos votos que quem pode adquirir esse livro, que o faça, né, porque certamente vai contribuir bastante aí com as pregações e com a edificação das comunidades, né. Se a gente pregar parecido com o Haller, acho que a gente vai ter bons resultados, né, pastor Beschi? Não, sem dúvida, né? Eu acho que por isso é importante que as pessoas não só peguem para si um exemplar, mas também ajudam na divulgação, né? Porque isto é importante que a gente divulgue o material, né, que ajuda entre nós, né? Também não só pastores, exemplo. mas isso também, esse livro também é um bonito presente, né, que a gente pode dar para pessoas, amigos, né?
Então, são 32 prédicas, né? Estão destinadas aí para a comunidade. Então, fizemos todo esse esforço aí para trazer esse autor inédito aí para o nosso Brasil. E espero que ajude, né? Aí nas comunidades e com as igrejas, né? Tem alguém que assiste, tem uma pergunta a respeito disto ainda? Você localiza alguma coisa? Se não, a gente só... A Luceni diz que nós deveríamos fazer, a Luceni Laurete, pastora lá em Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo, ela diz: seria bom ter outra live com comentários sobre os capítulos desse livro. Pois é. A pastora Bruna Schneider-Bellardi, lá de Ibirubá, ela diz: estou motivada a adquirir e ler o livro. Obrigada pelo trabalho de vocês. Muito bom termos acesso em língua portuguesa aos escritos de um grande teólogo. Então, nós temos aí esses comentários. Pelo menos, vamos ver aqui. A pastora Mara Cristina, lá de Blumenau, ela pergunta para o pastor Beschi qual das prédicas do livro lhe chamou mais a atenção. A mim chamou a atenção esta, principalmente da transfiguração. Lá tem uma prédica sobre a transfiguração e, evidentemente, sobre o 2 Coríntios 5, mas principalmente sobre a transfiguração e também o filho, a ressurreição do filho da viúva de Naim, por exemplo, né? Me ocorre agora. Mas eu acho que isto é bastante subjetivo, né? Cada um deveria ler, discutir isso no seu grupo, no seu sínodo ou na união paroquial, onde a gente participa e divulgar lá o livro e ver, olha, vamos discutir uma vez esta prédica ou aquela. E é interessante assim também ele traz sempre um pouco do contexto histórico, né? Isso eu acho que é interessante, né? Ele situa, né? Em que lugar está esse texto bíblico, né? Então e isso acho que ajuda bastante aí quando compreender, né, o texto, para compreender na questão da pregação, né? Eu tenho lido, rabiscado, anotado, destacado coisas nesse livro, e sempre de novo a gente pode voltar, né, a ele para estudar. Então acho que isso é uma coisa muito boa, né? Então, eu acho que fica aí como, né, a pastora Luceni escreve: agradecemos pelo incentivo para ler e estudar, né? Acho que é bom para a gente sempre de novo voltar, né, ao estudo. O estudo tem que ser permanente, né? Então, já que eu sou da área do Antigo Testamento, vamos estudar hebraico, né, para chegar no céu, pelo menos dizer shalom para as pessoas e para Deus. Né? Pelo menos isso, né? Então, está lançado aí o nosso livro. Espero que
ajude. A gente teria uma palavra final, pastor Besque, que o senhor gostaria de dizer? Temos mais uma pergunta. Uma pergunta aqui, do pastor Carlos Augusto Miller, lá de Brasília. Ele diz assim, abre aspas, o cristão piedoso do futuro será um místico, fecha aspas. Ele entra nesse assunto já naquela época? O Hala entra nesse assunto naquela época? Isto sim, mas a questão é o que é mística, viu? Isso é relacionado com o Karl Rahner. Pois é, só quero dizer que a teologia dialética, ou dita a teologia da palavra de Deus, que começou com Karl Barth, Emil Brunner, Golgard, Bultmann, eles achavam a mística um M. Eles achavam que quem é místico é quase já com o diabo. Né? Então, essa questão de o que é ser piedoso é uma questão que deve ser muito estudada. E esta questão da mística, por exemplo, neste livro bonito do Werner Fuchs, que eu li nesses dias, que também fala disso, né? A teologia que Haller e outros defendem, representa, eles não conhecem a mística. Eles acham que a mística nos desvia. Então, isto precisamos ter muito claro, né? Eu acho. Né? A palavra nos atinge e nos tira e nos sustenta das nossas dificuldades. Certo. Muito bom, a gente agradece aí as perguntas, né? Então, aí na descrição do vídeo consta o link para quem quiser adquirir o livro. Também pode ser feito contato, né, comigo, ou com o pastor Besque, ou lá com a pastora Mara e o pastor Hércules, que a gente dá um jeito de enviar pelo correio e a gente... ou pode ser adquirido, né, direto no site da editora Saber Criativo. O link está na descrição desse vídeo e eles entregam aí via correio em qualquer parte do Brasil, né? Agradeço, então, aí a participação do pastor Besque e a participação de todas as pessoas que nos assistiram aí nessa live. Acho que relembrar um pouco lá de Neuen Detelsau é bom, né? Foi bom. Eu passei tão pouco tempo lá, mas também tenho boas lembranças de lá. E apresentar o Hala aqui para o nosso Brasil, acho que é muito bom, né? Acho que ele vai ajudar as igrejas, não só a igreja luterana, né, mas as demais igrejas a ter uma pregação contextualizada na Bíblia e contextualizada na realidade brasileira. Alguma palavra final, pastor Besque? Eu só quero dizer que, né, como aqui no fim, né, eles publicaram meu comentário e eu queria ler o início, né? Acreditar em algo é uma coisa. Crer em Jesus Cristo é bem outra.
E ninguém de nós pode provocar isso. Também não pode receber uma injeção, uma vacina para crer em Jesus Cristo. Mas precisamos de pessoas que nos ajudem na fé e na vivência da fé. E o Halle é um destes. Muito bom, obrigado pela disposição de quem nos assistiu. Obrigado, pastor Halle. Agradecimento especial também lá às moças lá da editora Saber Criativo que aguentaram tantos e-mails, tantas correções, todo esse trabalho, né? Então também fica um agradecimento a elas e a quem nos assistiu e as pessoas aí que puderem adquirir esse material, certamente vai contribuir muito aí com a teologia bíblico e também com a teologia prática, né, com as pregações e tudo que desencadeia a partir delas, né, que as nossas comunidades sejam edificadas. Certo? Terminamos aqui, então? Uma boa noite às pessoas aí que nos assistiram. Uma boa noite, então, aí ao pastor Besk. Igualmente, igualmente. Então, encerramos.